Muito antes do primeiro sopro de Adão, antes que o Éden florescesse sob o sol da manhã, havia uma assembleia divina, um coro celestial de seres que estavam na presença do Criador enquanto ele falava e colocava a existência em movimento. A Bíblia, em seu versículo de abertura, declara com poder e simplicidade: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No entanto, oculta no texto sagrado está uma revelação frequentemente ignorada, que sugere uma história da criação mais profunda e antiga do que a maioria dos crentes aprendeu. No livro de Jó, um dos livros mais antigos das Escrituras, o próprio Deus faz uma pergunta profunda: onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38, 4, 7. Este versículo destrói a suposição de que Adão foi o primeiro ser consciente. Os filhos de Deus, conhecidos em hebraico como Ben Elohim, já estavam presentes, celebrando a colocação dos fundamentos do mundo. Não eram humanos, não eram metáforas. Eram seres divinos, testemunhas de uma obra-prima cósmica, e sua presença nos força a fazer perguntas que a Bíblia apenas sussurra nas entrelinhas. Esta não é uma mensagem de dúvida, mas de profunda reverência. As Escrituras nunca foram concebidas para serem superficiais. Elas nos convidam a buscar e a nos maravilhar com os mistérios do plano de Deus. Ao longo dessa jornada, descobriremos a verdade sobre esses seres celestiais. Quem eles eram, porque estão ocultos à vista de todos e como sua história molda nossa compreensão da criação, rebelião e redenção. Exploraremos passagens do livro de Enoque, fragmentos dos manuscritos do Mar Morto e a sabedoria dos primeiros estudiosos judeus e cristãos. Esses escritos não substituirão a Bíblia, mas iluminarão suas páginas, fornecendo um contexto que torna as Escrituras ainda mais inspiradoras. Este vídeo levará além dos ensinamentos superficiais, reunindo teologia, história antiga e arqueologia para pintar um quadro mais completo da história da criação de Deus. Dos vigilantes aos nefilis, da rebelião espiritual à restauração divina, seguiremos um fio condutor que conecta Gênesis a manuscritos ocultos, mitos antigos e advertências proféticas. Cada detalhe que examinaremos será enraizado no respeito pelas Escrituras e pelo Deus que as inspirou. Antes de começarmos, um breve aviso. Este conteúdo foi criado com profunda reverência pela Palavra de Deus. Não se destina a substituir a Bíblia ou desafiar sua autoridade, mas sim a explorar seus mistérios e o contexto histórico que os cerca. Os cristãos sempre foram chamados a examinar as Escrituras. João 5, 39. E este é um convite para fazer exatamente isso. Continue comigo, porque ao final dessa jornada, sua compreensão da criação poderá ser transformada para sempre, não por especulação, mas por revelação oculta à vista de todos por milhares de anos. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, se inscrever e considerar se tornar um membro do canal para apoiar nosso trabalho. Entre todos os livros da Bíblia, Jó se destaca como uma das mais antigas escrituras, mais antiga que Gênesis em sua forma escrita. É aqui, em uma conversa entre Deus e o homem, que um mistério é desvendado. Em Jó 38, 4, 7, Deus pergunta: onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem fixou as suas medidas? Certamente o sabes. Ou quem estendeu o cordel sobre ela? A que foram fixados os seus fundamentos? Ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Esta passagem não é apenas uma imagem poética. É uma declaração direta do próprio Deus, revelando um tempo em que a terra estava sendo formada. No entanto, já havia testemunhas, uma assembleia divina presente no nascimento da criação. Essas estrelas da alva e filhos de Deus regozijaram-se quando os fundamentos da terra foram lançados, significando que existiam antes da humanidade. Isso não é uma contradição a Gênesis, mas uma camada mais profunda da história. Gênesis nos apresenta a narrativa da criação do homem e da relação de aliança de Deus com a humanidade, enquanto Jó oferece um vislumbre de uma realidade mais elevada e antiga, um reino espiritual repleto de atividade muito antes do Éden. O termo Ben Elohim, filho de Deus, é crucial aqui. Em hebraico, não se refere a homens ou descendentes de Adão, mas a seres de origem divina. Essas não são metáforas para humanos justos, como sugerem algumas interpretações posteriores. São seres celestiais, parte de uma ordem celestial que existia antes que o pó da terra fosse reunido em forma. Essa distinção muda tudo. Ela sugere que a criação não foi uma tela em branco trazida à vida isoladamente, mas um espetáculo divino observado e celebrado por entidades espirituais cujos papéis no desígnio de Deus raramente são discutidos. Essa revelação também demonstra a unidade das Escrituras. Enquanto Gênesis se concentra na história da humanidade, Jó abre a cortina, lembrando-nos de que o plano de Deus é muito maior e mais antigo do que frequentemente imaginamos. Não se trata de uma contradição, mas de uma confirmação. A palavra de Deus contém mistérios que exigem estudo cuidadoso, humildade e reverência para serem compreendidos. Esta única passagem serve como chave para desvendar uma narrativa maior, uma narrativa que se conecta à rebelião dos anjos, à ascensão das hierarquias espirituais e à guerra entre a luz e as trevas que começou muito antes de Adão dar seu primeiro suspiro.
Para entender completamente porque os filhos de Deus aparecem mais tarde em Gênesis 6, descendo à terra e alterando seu destino, precisamos primeiro reconhecer sua presença no alvorecer da criação. Gênesis começa com uma cena simples, mas infinitamente profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com esta declaração, todo o cosmos é convocado à existência pela vontade do Criador. No entanto, enquanto Gênesis nos oferece um relato passo a passo da criação, Jó nos dá um vislumbre do que aconteceu além do reino visível. Um livro nos mostra a linha do tempo da criação, o outro revela suas testemunhas. Juntos, eles tecem uma tapeçaria muito mais rica do que qualquer uma das perspectivas isoladamente. Gênesis fala à humanidade. Conta a história do Éden, do homem formado do pó, da imagem de Deus refletida na carne. Ela nos âncora uma história que começa em um jardim e se estende uma aliança que um dia seria cumprida por meio de Cristo. Mas Jó nos mostra que a criação nunca foi um ato solitário. Foi um evento testemunhado por toda uma Assembleia Celestial, descrita como estrelas da manhã e filhos de Deus, termos que carregam peso e profundidade quando estudados em sua origem hebraica. A palavra hebraica para estrelas, Kochavim, não é meramente um floreio poético. Frequentemente simboliza seres celestiais, radiantes e poderosos, refletindo a glória de Deus. Quando associado à expressão filhos de Deus, Bene Elohim, o versículo sugere um concílio divino que celebrou a formação do universo, uma audiência espiritual para o poder criativo de Deus. Esse concílio ecoa por toda a Escritura, aparecendo nos Salmos 82, Daniel 10, Apocalipse, onde anjos e seres celestiais circundam o trono de Deus. A beleza dessa conexão não está na contradição, mas na harmonia. Gênesis não silencia sobre essa assembleia. Simplesmente estreita seu foco para a história da humanidade, pois é por meio de Adão que a redenção viria. Jó nos lembra que há mais, um reino invisível, uma narrativa da criação repleta de complexidade espiritual. Longe de diminuir a autoridade da Bíblia, essa revelação a amplia. Ela nos mostra um Deus que governa não apenas a humanidade, mas uma vasta ordem espiritual que se curva diante dele. Compreender essa Assembleia Celestial é compreender a gravidade da rebelião. Quando alguns desses seres se afastaram de Deus, não foi uma simples queda. Foi uma traição cósmica que se propagaria pela criação e moldaria a história humana. É por isso que estudar Gênesis juntamente com Jó é vital. Ele nos dá uma visão panorâmica da história de Deus, revelando um universo vivo com propósito divino desde o início. A Bíblia não descreve Deus apenas como um criador solitário, mas como rei de um vasto reino espiritual, cercado por seres de autoridade inimaginável. Quando as Escrituras o chamam de filhos de Deus, Bene Elohim, não estão se referindo a mortais, nem usando linguagem poética sem peso. Estão revelando uma ordem celestial, governantes espirituais, príncipes e guardiões da criação que serviam nas próprias cortes de Deus. Não se trata de anjos sem nome flutuando pelo pano de fundo da história divina. Eles fazem parte do que teólogos, os primeiros sábios judeus, chamavam de concílio divino, uma corte celestial onde os decretos de Deus são executados, sua justiça mantida e sua glória magnificada. Ao longo das Escrituras, vislumbres desse concílio aparecem como relâmpagos, breves, mas poderosos. No Salmo 82, Deus está na congregação dos poderosos, julgando entre esses seres celestiais. Em Daniel 10, um anjo fala do príncipe da Pérsia e do príncipe da Grécia, títulos que sugerem governantes angelicais designados para as nações, reforçando a ideia de uma hierarquia espiritual estruturada. Mesmo em Apocalipse, João testemunha anciãos, anjos e seres viventes ao redor do trono, revelando que o domínio de Deus não é solitário, mas expresso por meio de uma ordem celestial que obedece à sua vontade. Essas passagens sugerem uma realidade muito mais complexa do que frequentemente consideramos. Os filhos de Deus não são meros observadores, mas agentes confiados no desígnio de Deus. Eles governam reinos, guardam nações e testemunham o desenrolar da história. Essa Assembleia Divina destaca a majestade da governança de Deus, um reino que opera tanto no mundo físico quanto no espiritual. Sua presença na criação nos mostra que o ato de Deus de formar a terra não foi apenas um momento no tempo, mas uma declaração cósmica a todo o céu e a terra de que ele é soberano sobre tudo. No entanto, essa compreensão também torna a tragédia da rebelião mais séria. Para alguns desses seres, que estavam na presença de Deus, cair da graça não é uma simples falha moral. É uma rebelião cósmica que preparou o cenário para as lutas que a humanidade enfrenta hoje. A história deles é um aviso, um lembrete de que mesmo aqueles que estão nas cortes celestiais não estão imunes ao orgulho. Mas também é um testemunho. A justiça de Deus alcança ambos os reinos, e seu plano de redenção se estende além do que os olhos humanos podem ver. Essa compreensão mais profunda do concílio divino não diminui a autoridade das Escrituras. Pelo contrário, a engrandece. Ela nos lembra que, quando a Bíblia fala de principados e potestades, está revelando uma guerra espiritual muito mais antiga do que a própria humanidade. Saber disso nos ajuda a enxergar o peso das palavras de Deus, a seriedade da obediência e a profundidade de sua soberania. Na vasta tapeçaria das Escrituras, há sussurros de mistérios que alcançam além do início dos tempos como os conhecemos.
Enquanto Gênesis se concentra na criação de Adão como o primeiro homem formado do pó da terra, outras passagens sugerem uma realidade mais complexa, uma dimensão espiritual que existia antes do início da história física da humanidade. Jeremias 1:5 nos dá um dos vislumbres mais claros. Antes de formá-lo no ventre materno, eu conheci. Antes de você nascer, eu o santifiquei. Essas palavras não são apenas um floreio poético. Elas revelam que o conhecimento de Deus sobre nós precede nossa existência física, sugerindo um nível de intimidade e propósito divino que remonta à eternidade. Os primeiros místicos judeus e teólogos cristãos refletiram profundamente sobre versículos como esses, considerando a possibilidade de almas preexistentes, seres espirituais criados antes do tempo, existindo em harmonia com Deus até que a rebelião interrompesse sua ordem perfeita. Essa crença não contradiz as Escrituras, mas sim exalta a onisciência e a majestade de Deus. Ele é o autor da vida, aquele que anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46:10. Se ele conheceu Jeremias antes do nascimento, será que cada alma carrega uma história de origem divina anterior à sua existência terrena? No pensamento místico judaico, especialmente nos primeiros ensinamentos cabalísticos, existe a ideia de centelhas de luz, almas e essências espirituais nascidas do esplendor da glória de Deus. De acordo com essas tradições, a criação não foi um ato único, mas um processo divino, um desdobramento da vontade de Deus. Alguns estudiosos descrevem o conceito de tikkun, uma restauração ou conserto, sugerindo que o mundo que conhecemos pode ser o resultado da redenção contínua de Deus de algo quebrado. Embora essas interpretações não sejam escrituras em si, elas nos fornecem uma estrutura para ver que a história de Deus é maior do que o breve período da história humana. A narrativa bíblica se alinha perfeitamente com essa verdade. Em Apocalipse 13:8, Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa frase revela que o plano de Deus para a redenção já estava em vigor antes mesmo da humanidade existir. Se o sacrifício de Cristo foi planejado desde a fundação do mundo, então a história da humanidade faz parte de uma narrativa muito maior, um drama cósmico que inclui reinos espirituais, ordens angelicais e propósitos divinos que transcendem o tempo. Essa perspectiva convida à admiração e à reverência, não à especulação por si só. Ela nos lembra que nossas vidas não são aleatórias. Somos parte de uma história eterna escrita por um Deus que nos conhece mais profundamente do que podemos imaginar. Ao meditar nessas verdades, somos levados a adorá-lo, o Criador que segura toda a existência em suas mãos e que trabalha incansavelmente para restaurar o que foi quebrado. Gênesis 1:1 estão entre os versículos mais lidos em toda a Escritura, mas talvez sejam alguns dos menos examinados. A Bíblia declara: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é seguido por uma declaração marcante: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em hebraico, a palavra traduzida como era, Aya, também pode significar tornou-se. Essa distinção sutil levou teólogos, tanto antigos quanto modernos, a perguntar: a Terra poderia ter se tornado sem forma e vazia porque era outra coisa antes? Essa ideia, conhecida como teoria do lacuna, sugere que entre Gênesis 1 e 2 pode ter havido um capítulo incontável da criação, um mundo que caiu no caos, julgado por Deus e refeito. Longe de minar as Escrituras, essa interpretação busca reconciliar sua profundidade com a riqueza do caráter de Deus. O Deus que é a luz, e nele não há treva alguma. 1 João 1:5. Não criou o mundo em caos. Ele é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14:33. Se a terra se tornou vazia, isso pode apontar para um evento cataclísmico, uma rebelião ou guerra espiritual que trouxe devastação, necessitando da narrativa da criação que se segue. Indícios que sustentam essa visão podem ser encontrados em toda a Escritura. Isaías 45:18 declara: Deus não a criou a terra para ser vazia, mas a formou para ser habitada. No entanto, Gênesis 1:2 descreve um planeta vazio, submerso em escuridão e água. Jeremias 4:23-26 ecoa linguagem semelhante, descrevendo a terra como sem forma e vazia. Uma cena que soa assustadoramente como um julgamento divino. Essas passagens, quando entrelaçadas, apresentam um quadro de que o relato da criação de Adão pode não ter sido o início absoluto, mas uma restauração, um ato divino de redenção mesmo no universo físico. Tradições antigas também sugerem essa possibilidade. Em textos da Mesopotâmia e do Oriente Próximo, encontramos histórias de mundos criados e destruídos, de batalhas cósmicas entre seres divinos. Embora não equiparemos esses mitos às Escrituras, eles mostram que culturas antigas preservaram memórias de eventos catastróficos em seus primeiros registros. Mesmo os primeiros padres da Igreja, como Orígenes, reconheceram que a Terra pode ter tido uma história antes de Adão. Isso se alinha ao padrão bíblico da redenção de Deus. Ele restaura o que foi arruinado, repara o que foi destruído e traz beleza das cinzas. A teoria da lacuna não é uma doutrina para dividir os crentes, mas uma lente através da qual vemos a soberania de Deus sobre toda a criação, passada, presente e futura. Ela magnifica seu poder, lembrando-nos de que o universo físico não está separado do drama espiritual que as Escrituras revelam.
Se havia um mundo antes de Adão, ele estava sob a autoridade de Deus, e seu julgamento fazia parte de sua justiça perfeita. A criação de Adão então se torna ainda mais profunda. A humanidade não é meramente o início da vida, mas a peça central do plano redentor de Deus em um cosmos marcado pela rebelião. Entre os textos mais misteriosos e controversos relacionados à Bíblia está o livro de Enoque, uma obra outrora muito respeitada na tradição judaica primitiva e até mesmo referenciada por Judas no Novo Testamento. Embora não faça parte das escrituras canônicas da maioria das tradições cristãs, ele nos oferece uma lente histórica fascinante através da qual podemos ver o antigo mundo espiritual. Ele conta a história de seres celestiais conhecidos como os vigilantes, anjos designados para observar a criação, proteger a humanidade e executar a vontade de Deus. No entanto, de acordo com Enoque, esses vigilantes se tornaram a própria personificação da rebelião quando violaram a fronteira entre o céu e a terra. Em Gênesis 6, 1-4, lemos um breve, mas arrepiante relato. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, conforme escolheram. O resultado foi o nascimento dos Nefilins, seres de grande poder e violência. Esta passagem é curta, deixando muitas perguntas sem resposta. Enoque preenche algumas dessas lacunas, descrevendo como certos vigilantes desceram à terra não apenas por luxúria, mas com a intenção de compartilhar um conhecimento que nunca foi destinado à humanidade. Eles revelaram segredos do céu, astrologia, encantamentos, guerra, metalurgia e medicinas que não estavam em harmonia com o desígnio de Deus. O que começou como curiosidade se transformou em corrupção, e uma ordem outrora sagrada de guardiões tornou-se traidora do trono do céu. A queda desses vigilantes não é apenas uma história de rebelião angelical, é um aviso solene sobre as consequências de se desviar da vontade de Deus. Essas não eram criaturas ignorantes, elas estavam na presença de Deus, cercadas por sua glória, e ainda assim o orgulho e o desejo as levaram a transgredir seus limites. As Escrituras ensinam consistentemente que a rebelião sempre traz devastação, e as ações desses seres desencadearam consequências tão severas que Deus interveio com um dilúvio global. Mesmo nesta história, a justiça e a misericórdia de Deus são evidentes. De acordo com Enoque, os vigilantes rebeldes foram acorrentados e lançados nas profundezas, aguardando o julgamento final. O conhecimento que eles liberaram, no entanto, espalhou-se pela humanidade, acelerando o pecado, a violência e a escuridão espiritual. Esta narrativa ecoa o cerne das Escrituras, que pecado sempre tem um custo e a justiça divina prevalecerá. O livro de Judas, versículos 6 e 7, reflete essa verdade, afirmando que os anjos que não guardaram seu próprio domínio estão reservados em prisões eternas na escuridão para o julgamento do grande dia. Embora o livro de Enoque não seja igual às Escrituras, ele atua como um testemunho histórico, fornecendo insights sobre como os primeiros crentes entendiam os eventos misteriosos que cercam Gênesis 6. Ele exalta a gravidade do pecado, o perigo do orgulho desenfreado e a santidade da ordem de Deus. Essas histórias não têm o objetivo de entreter, mas de despertar uma reverência sagrada pela autoridade do Criador sobre toda a criação. A rebelião dos vigilantes nos lembra que nenhum ser, humano ou angelical, está isento da justiça de Deus. Gênesis 6 registra uma das declarações mais assombrosas de toda a Escritura. Naqueles dias, e também depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Em apenas alguns versículos, a Bíblia abre a cortina de um capítulo da história que parece quase sobrenatural. Os nefilins não eram humanos comuns, eram resultado não natural da rebelião, seres nascidos de uma união proibida entre rebeldes divinos e a humanidade. Sua existência corrompeu não apenas a sociedade, mas a própria estrutura da criação. Textos e comentários hebraicos antigos frequentemente descrevem os nefilins como gigantes, seres de grande estatura e poder. No entanto, seu significado vai além do tamanho físico. Eles representam a distorção máxima da criação de Deus, uma raça híbrida nascida da desobediência que simbolizava a decadência da humanidade no caos. Em vez de refletir a imagem de Deus, eles personificavam o desafio, a violência e a destruição. O livro de Enoque e outros escritos antigos expandem esse tema, descrevendo como esses seres dominaram as civilizações primitivas, disseminando guerras, feitiçaria e idolatria. A violência tomou conta da terra por causa deles, e sua influência levou a humanidade a profundezas de uma maldade que ela jamais conhecera. A arca tornou-se um símbolo de refúgio divino, prenunciando Cristo, que é a nossa arca suprema de libertação. Como Pedro escreve em 1 Pedro 3, 20-21, as águas do dilúvio prefiguram o batismo, representando tanto o julgamento quanto a redenção. Julgamento sobre o pecado, mas salvação para aqueles que depositam sua confiança em Deus. O dilúvio revela o coração de Deus, não de crueldade, mas de santidade, justiça e amor implacável, determinado a proteger sua criação da corrupção total. Ao longo da história, culturas ao redor do mundo preservaram memórias de um dilúvio catastrófico. Das tábuas mesopotâmicas às tradições nativas americanas, ecos desse evento reverberam ao longo do tempo, confirmando o relato bíblico.
Mas enquanto mitos antigos falam de deuses irados exterminando a humanidade, as Escrituras mostram um Deus cujas ações estão enraizadas na retidão, na justiça e no amor pactual. Quando as águas recuaram, Deus fez uma promessa a Noé e a selou com um arco-íris, um sinal de que seu plano final não era a destruição, mas a redenção. O dilúvio nos lembra que a justiça de Deus jamais está dissociada de sua misericórdia. Embora ele tenha julgado um mundo repleto de violência e escuridão, ele também protegeu a linhagem por meio da qual o Messias viria. A arca permaneceu como um farol de esperança em um mar de caos, um testemunho de que, mesmo no julgamento, o plano de Deus para redimir a humanidade permaneceu inabalável. É uma história que nos convoca a não temê-lo como um tirano, mas a reverenciá-lo como um Criador santo e amoroso que intervém para preservar seus propósitos. Embora as águas do dilúvio tenham recuado e um novo capítulo da humanidade tenha começado, a própria história testemunha que a narrativa não terminou ali. Fragmentos de um mundo pré-diluviano, a rebelião dos vigilantes, a existência dos nefilins e a antiga corrupção que quase consumiu a criação, ainda ecoam através do tempo. Esses ecos não são apenas mitos empoeirados, mas lembretes esculpidos em pedra, codificados na cultura e sussurrados nas escrituras. Eles nos apontam para uma verdade que se recusa a ser enterrada. A luta da humanidade faz parte de um conflito espiritual muito maior que começou muito antes de Adão e continua até hoje. Em todo o mundo, encontramos vestígios de civilizações avançadas que deixam os arqueólogos perplexos, estruturas megalíticas precisas demais para ferramentas primitivas, tradições orais, culturas distantes relatando gigantes, seres celestes e um grande dilúvio enviado por julgamento divino. Esses testemunhos, embora fragmentados, alinham-se com a narrativa bíblica, reforçando que os eventos de Gênesis não foram histórias isoladas, mas sim história global. O livro de Judas, Apocalipse e Daniel ecoam o mesmo tema. Há realidades espirituais se desdobrando além da percepção humana, e parte da rebelião que começou antes da época de Noé continua em novas formas hoje. A Bíblia nos lembra que Satanás é o Deus deste século, 2 Coríntios 4, e que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e príncipes das trevas, nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Esta guerra não começou com a humanidade, nós a herdamos. O conhecimento compartilhado pelos vigilantes pode ter sido julgado e suprimido, mas a rebelião espiritual se manifesta em cada geração, muitas vezes disfarçada em sabedoria, poder e tecnologia. Os padrões se repetem. A humanidade é tentada a confiar em conhecimento oculto em vez da sabedoria de Deus, a buscar poder separado dele, assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. No entanto, esta não é uma mensagem de medo, é um chamado ao discernimento e à esperança. Deus sempre preservou um remanescente. Assim como Noé e sua família foram salvaguardados, Cristo agora se apresenta como nossa arca da salvação. Enquanto os mistérios antigos fascinam e intrigam, as Escrituras nos conduzem de volta à verdade suprema. Deus é soberano, sua justiça é perfeita e seu plano de redenção jamais vacilou. Todos os poderes que se rebelaram, todas as forças espirituais em guerra, estão sujeitos à sua autoridade. Hoje, ao descobrirmos maravilhas arqueológicas e redescobrirmos manuscritos antigos como os manuscritos do Mar Morto, fica claro que Deus permitiu que esses pedaços da história ressurgissem no momento certo, não para nos confundir, mas para fortalecer nossa fé. Quanto mais nos aprofundamos nos mistérios das Escrituras, mais vemos que a palavra de Deus se destaca como um farol da verdade em um mundo cheio de enganos. O que estava oculto está sendo revelado, e cada revelação confirma a grandeza do Criador. A rebelião dos vigilantes, a ascensão dos nefilins e o dilúvio não são meras histórias distantes. São lembrete de que o pecado é destrutivo, que a rebelião espiritual tem consequências, que o amor e a santidade de Deus são inabaláveis. O mesmo Deus que julgou o mundo antigo é aquele que enviou seu Filho para redimi-lo. Esses ecos do passado não têm a intenção de nos aterrorizar, mas de nos levar à reverência, ao arrependimento e à admiração diante de um Deus que governa tanto o mundo visível quanto o invisível. Nesta era moderna, cercados por tecnologia e descobertas, não estamos longe das realidades espirituais descritas nas Escrituras. Assim como o mundo antes do dilúvio estava repleto de rebelião e escuridão, nossa era também luta contra o engano espiritual. Contudo, a Bíblia nos assegura que Cristo triunfou. O Apocalipse nos lembra que todo poder e autoridade pertencem a Ele, e um dia tudo que está oculto será trazido à luz. Das silenciosas cortes celestiais, onde os filhos de Deus se regozijaram, a rebelião que trouxe julgamento à terra, as Escrituras e os registros antigos revelam uma história maior que o próprio tempo, uma batalha cósmica entre a luz e as trevas que começou muito antes do primeiro sopro da humanidade. Os vigilantes, os nefilins e o dilúvio não são mitos distantes, mas lembretes de um Deus justo e misericordioso, um Criador que reina sobre todos os poderes, visíveis e invisíveis. Esses mistérios não têm a intenção de nos afastar de sua palavra, mas de nos conduzir a um profundo temor, reverência e fé em seu plano eterno. Mesmo agora, à medida que a história se desenrola, a mesma guerra espiritual continua, mas a promessa de Deus também. A arca não é mais um vaso de madeira, é o próprio Cristo,
nosso refúgio, nossa salvação e nossa esperança em um mundo repleto de caos. O que estava oculto está sendo revelado nestes dias, e cada descoberta nos remete àquele que segura o universo em suas mãos. Se você chegou até o final, significa que este conteúdo lhe trouxe valor. Considere apoiar este canal tornando-se membro. Isso nos ajuda a crescer e a continuar criando conteúdo significativo para você. Clique no botão de inscrição. Curta este vídeo e junte-se à nossa incrível comunidade de apoiadores hoje mesmo. Se esta jornada abriu seus olhos para a profundidade da palavra de Deus e os mistérios entrelaçados em sua criação, reserve um momento para nos contar nos comentários. Você acredita que essas realidades espirituais ainda afetam o nosso mundo hoje? Há muito mais esperando para ser descoberto. Histórias de anjos caídos, profecias antigas e intervenções divinas mudaram o mundo como o conhecemos. Outro ensinamento poderoso já está esperando por você, bem aqui na tela. Clique e continue esta jornada, porque a verdade de Deus é infinita e somente aqueles que buscam encontrarão verdadeiramente. Que o Senhor o abençoe, o guie e abra seus olhos para a sua palavra eterna.